a prioridade? Aumento do efetivo, aumento da estrutura, melhoria da estrutura ou aumento da remuneração? Eu acho que o efetivo hoje talvez seja até que suficiente, entendeu? Eu acho que falta motivação e aí você tem, infelizmente, aqueles desvios que são conhecidos dentro da própria corporação, que se justificam, em parte, eu acho que não deva ser, se a pessoa não está satisfeita, vai embora, muda de profissão, mas como? É fácil falar, entendeu? Não estou satisfeito, eu saio. Tem oportunidades lá fora? Eu acredito que não dá para você fazer um omelete sem quebrar os ovos. E nesse caso, temos que ter... Qual é o salário? Um policial do estado de São Paulo ganhar menos do que um policial no estado de Sergipe, onde o custo de vida é outro. Não dá para o policial estar vivendo na favela. Não dá para o policial ter que fazer bico em supermercado, em padaria, que muitos dos que morrem estão em outra atividade. Então, há que se repensar isso como um todo. Então, eu não sou o dono da verdade, talvez eu não seja proprietário de uma panaceia que possa resolver tudo isso aí, mas uma das coisas passa pela valorização do profissional. Não, sem dúvida. Eu concordo com o Robson, em gênero e grau. E se eu tivesse que escolher entre acho que é o aumento do efetivo. Acho que a Baixada Santista comporta e necessita de um efetivo maior. Mas não adianta a gente ter quantidade, nós precisamos ter qualidade. Exatamente. E a qualidade passa não só pelo preparo do policial, mas ao mesmo tempo por uma remuneração condizente para que o policial possa, com zelo e competência, exercer a sua profissão. Mas o Robson está correto, né? Resolver esses três problemas, eu sou mais uma reforma constitucional. Dividir, repartir melhor as competências. Criar a Constituição com uma reforma. Crimes nacionais, caso do narcotráfico, federação, união governamental. Crimes comuns, ficaria com o Estado, segurança do Estado. E crimes pequenos, caso de furto, roubo, ficaria com uma polícia local, com uma polícia municipal, como é nos Estados Unidos, embora sejam situações diferentes. Mas é um modelo que realmente funciona. Juntando com aquilo que eu já falei, Ministério da Justiça estratégico e Ministério da Segurança para efetivar a política. Você vê que é gostoso, pois, né? Nós íamos falar de Porto e já falamos. Olha, eu vou fazer o seguinte. E vamos nas perguntas. Eu vou para o intervalo e a gente volta para a história do Porto, né? Já tem pergunta também sobre Porto. Segurança já rendeu o bloco, se deixar vai embora. O intervalo é rapidinho, a gente volta para falar de Porto, viu? Prometo para você. Antes, 1 minuto de saúde, 1 minuto Multimagem. Muito gostoso. Voltamos para o último bloco do painel regional de hoje, que entrevista o Robson Apolinário, ele que é presidente do Sintraporte. Estamos também com o... Licenciado. Estamos também com o Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá. Esse não é licenciado. E com o Fernando Chagas, nosso cientista político. Antes de eu partir para as perguntas dos telespectadores, só algumas colocações aqui, Robson. Essa questão da database unificada dos portuários do Brasil e o plano de carreira e salários aí também, que são duas reivindicações importantes, né? Ok. A questão da database unificada é algo que se persegue há muito tempo e nós temos essa database unificada a nível de companhias docas. Companhias docas de todo o país, a database é Júnior. Mesmo assim temos dificuldade de fazer uma campanha nacional, né? Mas a fazemos. Aí vem aquela história que algum lugar fecha primeiro e tal, e quebra a unidade. Lamentavelmente é um dos pecados mortais do movimento sindical, dos trabalhadores, é essa falta de unidade de fato. Então, perseguimos, e agora na questão do avulso, entendemos que é importante, devemos fazer essa discussão, porque aqui em Santos a database do avulso é março, mas no restante do país temos pelo menos mais 2 datas diferenciadas. E como estamos vivendo um novo momento em que as relações se alteraram profundamente, esta é uma flexão que se faz necessária. E estamos amadurecendo, né? A Estiva está dando um primeiro passo nesse sentido de puxar a data dela, mas mesmo a nível nacional temos outras 2 datas. E as 3 federações, vai ter um congresso agora em agosto da Federação Nacional dos Portuários, e vamos estar lá defendendo a unificação de database, certo? Esse é um ponto, e o outro foi... De carreira, salários... Aí plano, é uma questão, né, que nós temos feito junto, é uma gestão que nós temos feito junto à CEP, e aí vem a crítica, não é só elogios não, que não se apropriou da questão da relação capital e trabalho. Deixou muito a desejar. Quando interviu em questões pontuais e não com uma política clara da relação capital e trabalho. E nós reivindicamos a criação de um departamento de recursos humanos, de RH, dentro da CEP, para que pudesse, a exemplo do que é o OGMO, porque o OGMO é o RH dos operadores, nada mais do que isso, aquela engrenagem lá bonitinha, tá, beleza, mas está a serviço do operador, entendeu? O portuário, tanto que é constituído em sua maioria por eles, e que nós deveríamos, enquanto trabalhadores, termos também, uma vez que no Ministério do Trabalho,
nós não conseguimos levar à frente a CNPP. Embora ela tenha um acúmulo de discussão de mais de 2 anos, infelizmente, não foi. Aí onde eu falo, governo é governo. Sim. Se tivesse fechado mesmo, teria batido, tinha colocado a medida provisória e nós temos pelo menos 60% a 70% de consenso em todas as discussões que fizeram ali. Infelizmente, nada disso foi colocado em prática. O que seria a CNPP? CNPP, muito bom, porque a gente fala em siglas assim e o telespectador não sabe. Comissão Nacional Portuária Permanente. Tá? Que visou regulamentar a Lei 8.630, a 9.719 e a própria Convenção 137 da OIT. O Chagas falou sobre infraestrutura, né? Ia começar esse assunto e a gente acabou parando falando de segurança. Então eu vou falar sobre isso. Chagas, fica à vontade também, Carlinhos, para comentar em cima, porque se fala muito do desenvolvimento do porto, do crescimento, aí nos próximos 15 anos a movimentação pode triplicar, enfim, se vê com bons olhos as próximas décadas aí para o Porto de Santos, né? E em cima disso, Robson, quando a gente fala desse crescimento, há a preocupação com infraestrutura. E aí, por outro lado, vem também outra preocupação. Os trabalhadores, eles estão preparados hoje para o que está por vir? Essa mão de obra está qualificada? Como é que está essa questão? Não, há um anseio muito grande de fazer... Porque, assim, primeiro tem que resgatar um passivo que tem com o trabalhador, que foi da edição da lei, aonde só se preocupou com a modernidade, com os novos métodos de manipulação de carga e tal, mas o ser humano, o trabalhador, ficou à margem. Então isso tem que ser um resgate histórico. A sociedade deve, o governo deve, não é só os empresários não, o governo deve isso ao trabalhador. Prova disso é o tempo que demorou para se fazer o Senep, né? Que hoje está gatinhando ainda, não tem recursos próprios, é uma sigla e de fato não está funcionando. Eu sou um dos defensores, mas também critico, porque, quantos anos? A lei é de 93, em São Paulo foi aplicada em 97. E nós estamos aqui patinando. E não anda, né? A questão do formador do trabalhador, hoje os empresários exigem, e têm que exigir isso, estão corretos em exigir isso, qualificação do trabalhador. Só que não dá para ele fazer isso sem ter dado oportunidade. Não é justo cobrar daquele que não teve oportunidade que tenha um comportamento igual a quem teve. Então, vamos treinar, vamos preparar, e se tiver trabalhadores que não se encaixem, não se enquadrem, aí sim, vamos conversar. Mas enquanto isso não for feito, ninguém tem autoridade moral para cobrar nada do trabalhador. E aí eu fiz uma indagação para a Dilma, para a ministra Dilma, já licenciada, do seguinte: o ministro Pedro Brito, na semana anterior, tinha estado em Santos e anunciou investimentos da ordem de 1 bilhão e 350 milhões no Porto. Que doido. E eu chamei ela reservadamente e falei assim: ministra, quanto você acha de pelo menos 1% dessa verba para ser investida, porque hoje há um conflito, o Senep briga diuturnamente com a Marinha para ter liberação de... E a Marinha, com apego, diz que não, porque a legislação não pode ficar com essa discussão totalmente de forma, natureza jurídica, e há um entrave de fato na formação do trabalhador, que tem que ser não só treinado para operar novos equipamentos, mas tem que ser retreinado na sua consciência do trabalhador portuário, que não pode guardar relação com aquele do passado. Hoje é um novo modelo de trabalhador, e ele tem que estar treinado para isso. Apolinário, além da qualificação do trabalhador, há realmente um problema de infraestrutura no Porto de Santos? Há de infraestrutura e de superestrutura, entendeu? A questão do porto, esse porto, ele foi carente de planejamento. As coisas se faziam segundo as demandas. Apareceu. E você sabe, você conversava comigo ali extraoficialmente, a questão de fazer um planejamento, um projeto, né, de longos anos. Isso foi carente. Daí esse atropelo, esse gargalo que nós vivemos no dia de hoje. Entendeu? Então foi falta estritamente de planejamento. Olha, tá de parabéns o Robson. Pouquíssimas vezes eu ouvi uma colocação tão inteligente e tão própria quanto a necessidade do próprio trabalhador portuário ter a conscientização, tá certo, profissional, de que se criou um divisor de águas com a modernização do porto e ele deve ter uma conscientização de trabalho nova e não do passado. Acho que isso é fundamental. E a qualificação desse trabalhador tem que tem que ser uma qualificação de vanguarda. Você defende a qualificação na prática, Robson? Você entende que isso é possível no Porto? No Porto, na prática? Bom, como que nós aprendemos o nosso trabalho? O nosso trabalho era passado como os índios passam a sua cultura. De pai para filho. De pai para filho, né? Como lendo e tudo mais. Aprende vendo fazer. Hoje não cabe mais isso. Não tem mais condições no mundo moderno de ter um trabalhador preparado desta forma. Então tem que ter, sim, a técnica, tem que ter a teoria e tem que ter a prática. Isso é possível. Acharam que o simulador é a panaceia para resolver tudo. Meu Deus, se você pegar um trabalhador portuário hoje,